Olá, psico! Que bom ter aqui você novamente. Estamos iniciando aqui a nossa segunda aula do nosso projeto aqui, né, do nosso treinamento consultório dos sonhos. Bom, se você já está vindo da primeira aula, parabéns! Agora, se você entrou aqui nessa segunda aula, eu sugiro que você volte para a primeira aula para que você não perca nenhum dos nossos passos. Para que você tenha um consultório dos sonhos e seja de fato, né, um profissional dos sonhos, você precisa passar por todas as nossas aulas. Recapitulando aqui, para quem esteve na primeira aula e para quem não esteve, este é um treinamento de 4 aulas gratuitas, onde eu estou de fato entregando para vocês alguns pontos aí que você precisa ter atenção, uma estrutura, um planejamento para que você possa colocar em prática o seu consultório, né? Para que você tire do papel aí o seu sonho de ter um consultório e de viver da renda deste consultório e de fato vá aí na prática, na atuação, construindo aí o consultório dos seus sonhos. Mas que antes de ter o consultório dos sonhos, você precisa ser um psicopedagogo, uma psicopedagoga dos sonhos. Eu me chamo Daniela Jansen, sou psicopedagoga institucional, clínica, atuo há 7 anos em consultório, vivo do meu consultório, graças a Deus hoje tenho uma agenda lotada, tenho o meu próprio consultório, que eu chamo de consultório dos sonhos, trabalho há 3 anos como supervisora e orientadora de profissionais ao redor do Brasil, já ajudei centenas de psicopedagogos a abrirem o seu consultório e a viverem exclusivamente do consultório. E foi por isso que eu criei aqui essas 4 aulas, né, do nosso projeto aqui, do nosso treinamento consultório dos sonhos, para ajudar mais profissionais de uma única vez. Bom, na nossa primeira aula nós falamos um pouquinho sobre nós enquanto profissionais, falamos sobre as nossas crenças limitantes, o que tem atrapalhado aí o nosso sucesso profissional, fizemos um raio-x do nosso consultório, classificamos ali, né, quais são as áreas que nós nos encontramos em debilidades do nosso consultório, falamos sobre modalidade da psicopedagogia e depois também falamos um pouquinho sobre divulgação online e offline, que é um método aí para você conseguir chamar pacientes para o seu consultório e ter aí a sua agenda lotada, ok? Nesta aula hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre gestão de consultório. Como a gente vai fazer a gestão financeira do nosso consultório? Porque, psico, se você ainda não pensou que o seu consultório é um empreendimento, que você de fato é uma empresária, então passe a achar isso a partir de agora. Um consultório, ele não só vive do atendimento, né, o atendimento psicopedagógico, ele vive de uma gestão eficiente, ele vive de um marketing eficiente, ele vive de fidelização de pacientes. Então, tem vários aspectos aí que a gente precisa pensar. E eu sei que na nossa pós-graduação, na psicopedagogia, nós não aprendemos sobre isso. E é por isso que este treinamento aqui vai mostrar para você tudo aquilo que você não aprendeu na faculdade, mas que você precisa para de fato viver de consultório. Antes de qualquer coisa, eu amo fazer atividade com vocês. Quem participou aí da primeira aula sabe que eu gosto. Então, vai lá, pega aquele seu caderninho da primeira aula, ou se você ainda, né, chegou aqui na segunda aula, pega o seu caderninho em mãos, para que a gente possa conversar um pouquinho aqui sobre as fases de um consultório. Por que que eu quero trazer para vocês isso? Como eu já falei também na nossa primeira aula, clareza, pessoal, é fundamental. A palavra clareza é a palavra, assim, dos sonhos. Você tem que agarrar essa palavra e viver aí na sua profissão buscando clareza. O consultório, né, a gente considera aí que ele tem, em média, 3 fases. E claro, se você abre seu consultório hoje, pessoal, não vamos também, né, achar que tudo é um milagre, que amanhã você vai ter a sua agenda lotada e vai estar vivendo muito bem financeiramente do consultório. Não é assim, tá bom? Não existe milagre. O primeiro ano do consultório é sempre um ano mais difícil, é um ano
mais apertado, é um ano em que a gente vai se provando aí enquanto profissional, enquanto a gente vai provando os nossos conhecimentos de marketing, de gestão, sabe? Tem muitas coisas, muitas fases aí para vocês passarem. Então, fiquem tranquilos, se você abrir o seu consultório agora e tá aí sofrendo, é normal. O primeiro ano, sinto lhe informar, ele é assim mesmo, tá? Agora, se você não aprender os métodos corretos e os passos corretos, aí sim a gente está correndo perigo, tá? Porque para a gente ter um consultório de sucesso, ter um atendimento eficaz, ter famílias felizes, famílias que são fãs do seu trabalho, a gente precisa de uma metodologia, tá? Do passo a passo. E é isso que eu venho trazer aqui para vocês nesse nosso treinamento. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês as 3 fases do consultório. E eu queria também, né, aproveitar aí, quero que você identifique essas fases do seu consultório, tá? E que você não fique desesperada, descabelado ou descabelada. Não, é somente para a gente conseguir saber, enquadrar. Bom, eu estou na primeira fase, então o que eu tenho que fazer para ir para a segunda fase? Não, eu estou na segunda fase, mas o que eu tenho que fazer para chegar na terceira fase? Né? Então, assim, aí volto de novo na palavrinha, clareza, ok? Então, vamos lá. A primeira fase do consultório é aquela fase de expansão. Então, acabei de abrir meu consultório, estou começando os meus atendimentos, né? Estou iniciando, Dani. Como que meu consultório deve estar nessa primeira fase? Bom, eu coloquei aqui também, né, uma média, tá, do que eu tenho visto aí com os profissionais. A gente tem um faturamento de 2 a 4 mil reais. Essa é a primeira fase aí de um consultório, tá certo? Talvez grande parte de vocês que estejam aqui comigo se encontram aqui nessa primeira fase. E o que tem que ter um consultório nessa primeira fase? A psicopedagoga ainda trabalha sozinha, então ela que faz o agendamento, ela que faz a faxina, ela que vai no banco, ou compra materiais, enfim, tudo é você mesmo, né? É você que vai gerenciar tudo, você é sozinha, então você é sua secretária, você faz tudo. Então essa aqui é a nossa primeira fase. Segundo ponto, cobra o valor mínimo por atendimento. Então quando a gente está iniciando, a gente tende aí a cobrar o valor mínimo, né? Então, isso aqui acontece. 3. Sofre com falta de fidelização e desmarcação constante. Então, essa primeira fase acontece isso também. Por quê, Dani? Porque eu não aprendi ainda a fidelizar os meus pacientes. Então, eles marcam, mas faltam demais, desmarcam, param no meio do processo. Pois é, psico, a fidelização no seu consultório não está sendo trabalhada de forma eficiente. 4. O tempo inteiro corre atrás de novos pacientes. Então, a gente tem aquela angústia. Aí, preciso de novos pacientes. E agora? Onde eu vou buscar? O que eu tenho que fazer? Meu Deus! E a gente está naquela ansiedade, naquela angústia ainda nessa primeira fase, tá? Tenho certeza que você pode estar se identificando aí. 5. As redes sociais têm baixo engajamento. E tenho muita pouca procura de atendimento pelo meu Insta, pelo meu Face, pelo meu site. Então, ainda estou em baixa. 6. Não tenho um salário definido e fico com o que entra. Então, a gente não tem um salário definido para ganhar, a gente não tem um X, né, de pacientes aí que a gente precisa receber por mês. Então, o que entrou tá ótimo, a gente vai vivendo assim mesmo. 7. A conta bancária é uma só. Então, é aquele momento que você ainda não separou a conta do consultório com a sua conta pessoal. 8. Não separa o dinheiro de reserva. Se ficar doente, o faturamento do mês é afetado. Isso aqui acontece muito com a gente nessa primeira fase de expansão. A gente não pensa em reservar dinheiro. E, infelizmente, como somos autônomos, né, grande parte aí, não todo mundo, mas a grande parte é autônomo. Então, se eu fico doente ou se qualquer coisa acontece, eu paro de trabalhar e o meu faturamento ali do mês ele é afetado. E 9, não atende nos parâmetros da regulamentação. Ih, Dani, nem sei o que é estar regulamentada. Pois é, então essa aqui é a primeira fase de expansão, psico. Talvez você esteja aqui nessa primeira fase, e se você se identificou e está nela, tá tudo bem. Olha que legal, já é a primeira fase
você já iniciou o seu trabalho, tá ótimo, tá certo? Mas e agora, Dani, mostra para mim qual é a segunda fase que o meu consultório vai entrar se eu colocar tudo que você está falando aqui para mim nesse treinamento do consultório dos sonhos. Se eu colocar tudo isso aqui em prática, Dani, para onde eu vou? Você vai para cá, para a segunda fase, que é a fase da estabilidade. Aqui você vai ganhar mais ou menos, né? Um profissional está ganhando aí de 4 a 6 mil reais por mês. Isso aqui, mais uma vez, tá? É uma média. Ok, Dani, se eu cheguei nessa segunda fase, ou se eu estou neste momento, né? Nessa segunda fase, o que acontece comigo aqui? Você já tem 1 ou 2 funcionários, você já tem provavelmente uma secretária, um estagiário, a sua faxina já é terceirizada, o seu atendimento já é todo planejadinho, você consegue estruturar a sua intervenção, você consegue estruturar a sua avaliação bonitinho, tem lá os seus protocolos. Você recebe novos pacientes toda semana, olha que legal essa fase, né? Então, toda semana aí a gente está com marketing ativo, o marketing online e offline está bombando, então a gente tem novos pacientes toda semana. Além dos atendimentos em consultório, eu ofereço grupos de estudos e supervisões online. Ó, aqui o profissional já deu um upgrade aí. 6, cobro o valor médio de atendimento. Ainda não cobro o valor máximo, mas eu já consegui subir, já estou na estabilidade, já posso cobrar o valor médio. 7, eu já tenho uma conta separada para o consultório e para minha vida pessoal. 8, faz livro caixa e sabe exatamente o quanto entra e o quanto sai. Aqui, ó, você já está gerenciando aí financeiramente seu consultório. 9, já tem salário definido, então eu já sei mais ou menos ali, né, quanto eu vou ganhar no mês. 10, faz reservas financeiras, férias, 13º, investimentos na carreira. Então, eu já tenho ali o meu caixa 2, né, que eu já vou guardando ali durante o ano. E a gente orienta aqui que você guarde de 5 a 10% do seu salário por mês, né, para você ter aí uma reserva. 11, já tenho pacientes fidelizados, então eu tenho poucas desmarcações. E 12, eu já atendo nos parâmetros da regulamentação. Pois é. Então essa aqui é uma fase que eu acho que grande parte de nós aí na carreira sonhamos em chegar, né, nessa segunda fase aqui no consultório. E o fato, psico, é que você pode sim chegar. Agora a gente tem a terceira fase, que é a fase tão sonhada, tão esperada, tá? Ela é mais difícil, ela exige talvez um tempo maior aí de espera, ela vai exigir que você coloque tudo, né? A gestão, o marketing, o atendimento, tudo bem trabalhado. Que é a fase do reconhecimento. E essa fase você vai estar ganhando aí, pode estar ganhando em média de 6 a 10 mil reais em diante. E o que a gente vai encontrar nessa terceira fase? Nessa fase, você já é o dono da sua própria clínica ou do seu próprio consultório. Você já é conhecido na sua cidade, as suas consultas já têm um valor máximo, você já promove eventos próprios, olha que legal, você já tem eventos próprios, sejam eles presenciais ou não. Você já tem a sua agenda lotada. 6, você recebe convites frequentes para aulas, palestras e eventos para outros psicopedagogos. 7, o seu faturamento mensal já está de acordo com a sua necessidade. 8, você já é criador de cursos e materiais para profissionais. Então, psico, essas são as 3 fases aí do seu consultório e ambas, né, todas essas fases aqui necessitam de um gerenciamento, tá? A gente não vai sair do nível 1 e ir para o nível 2 ou para o nível 3 sem a gente fazer aí o nosso passo a passo, sem você colocar em prática, mas em prática mesmo, tá? E não é uma prática assim, ai, Dani, coloquei hoje, não deu certo, parei. Não, é fazer até dar resultado, tá bom? Isso aqui é um segredo aí para você ter um sucesso. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui agora nesse gerenciamento. Onde você quer chegar?
Qual é a sua meta mensal financeira? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Aí na sua vida, se você ganhar 2.000 por mês, tá ok? Ou, não, Dani, não tá, não vai pagar as minhas contas, eu preciso de 4.000 por mês. Né? Cada um tem uma realidade, mas quanto você quer ganhar? Qual é a sua meta no consultório? Porque olha só, psico, se a gente não tem meta e fica reclamando que não tem paciente, que não tá dando dinheiro, aí a gente não consegue sair do lugar, né? Então a gente tem que saber quanto a gente quer ganhar. 2, quanto você ganha no momento? E quanto você gostaria de ganhar? Então, Dani, olha, agora eu tô ganhando R$1.000. Mas, na verdade, eu gostaria de ganhar 5. Ótimo, psico, sem problemas. Mas e aí? Para a gente sair dessa fase, né? Como a gente acabou de ver aí, 1 para 2. Como que eu tenho que fazer? Ficar aqui, sentado, esperando? Não. Ficar chorando as pitangas, vendo outros colegas profissionais aí, né, postarem os seus consultórios, os seus atendimentos, ficar me comparando e me sentindo inferior? Não também. A gente tem que fazer o quê? Pôr a mão na massa, tá? E qual é a armadilha que eu e você caímos no começo de carreira? Primeira, não ter o valor da sessão definida. Então, sabe aquela coisa? Eu não sei se eu cobro 70, se eu cobro 80, se eu cobro 100 por atendimento. Aí, de repente, vem um paciente que você acha que tem mais poder aquisitivo, você vai lá e cobra 100. Aí tem outro paciente que você acha que não tem muito poder aquisitivo, aí você cobra 70. Aí, enfim, aí você fica nessa, né? E aí você não tem um faturamento eficaz, né? Porque você cobra um valor de cada família, ou ainda não tem o valor X, Dani, não sei como cobrar. Isso aqui é uma armadilha. Você precisa aprender a precificar a sua sessão. 2, dar desconto atrás de desconto. Famílias, infelizmente, pedem descontos, né? Eu acho que grande parte, aí não grande, mas talvez uns 50% aí das famílias pedem desconto na sessão. Dani, eu não posso dar desconto? Pode, mas o importante é você ter um desconto definido. Por exemplo, olha, eu posso dar 5%, eu posso dar 10%, mas a armadilha é quando a família fica impondo a você o quanto ela quer pagar, o quanto ela pode pagar. Aí ela fica, olha, não, tá muito caro, eu só consigo pagar tanto por mês. E aí você, com medo, né, psico, de perder paciente, você começa a dar desconto, 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 e aí essa pessoa não tá nem aí, né? Ela, tudo bem, eu vou falar que eu tô com dificuldade, ela vai baixar o preço para mim. Não, tá? Quem manda na sua sessão, quem precifica a sua sessão é você. 3, não ter um plano de valores para os projetos de parceria. O que acontece? Às vezes, eu sugiro, né, que você faça assim. Você tem os seus pacientes, né, que vêm aí por marketing, por boca a boca, e tem um valor X. Quando você propõe parcerias, sejam parcerias escolares, sejam parcerias com outros profissionais, é importante que você tenha um plano de valor, ok? Por exemplo, eu vou fazer para uma escola, então a escola vai me enviar, né, me indicar pacientes, então eu preciso ter um plano diferenciado para essas crianças, né? Afinal de contas, qual será a vantagem dessa escola ao me enviar paciente? Então, a gente tem que ter um plano aí de valor para projetos de parcerias. E aí, eu coloco aqui uma frase, psico, que eu quero muito, muito, muito que você medite. Então, eu coloquei aí, ó, pensamento para meditar. Quem por preço vem, por preço vai. O que isso quer dizer? Se uma família sai ligando aí para profissionais da região e ela somente está interessada em quem cobra menos a sessão, porque de repente ela não conhece nenhuma profissional, ela não foi indicada, então ela sai ali caindo nos marketings, né? E ela começa a ligar. E às vezes a intenção daquela família é, bom, quem me cobra menos é a profissional que eu vou. E aí ela liga e faz assim para você, mas eu acabei de falar com a fulana de tal e ela me falou que o valor dela é X, você não consegue baixar? E aí começa aquela questão de desconto atrás de desconto. Tenha em mente o seguinte, se a família chegou até você
por preço, você pode ter certeza que pelo mesmo motivo ela também vai embora. Ou seja, durante o seu atendimento com essa criança, se essa família encontrar uma profissional mais barata que você, o que ela vai fazer? Muda de profissional. Porque a intenção dela, até por falta de conhecimento mesmo, né? A intenção dela é o preço mais barato, né? Ela não está ali avaliando quão profissional você é, não está avaliando a estrutura do seu consultório, né? O quanto você trabalha, como você, os seus materiais, enfim, ela não sabe sobre isso, quanto você gasta de marketing, né? Então a intenção dela é só o preço mesmo, tá? Então a gente não pode cair nessa armadilha aí. Então tá, Dani, então me ajuda aqui. Qual é o valor correto, né, da minha sessão? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês, e eu chamo isso, né, obviamente, que é a precificação do nosso atendimento. Isso aqui tem a ver com a sua realidade e com as suas necessidades. Mas o que eu preciso fixar com você é a sua sessão precisa ter um valor estipulado. Primeira questão. Aqui no Brasil, a gente tem uma tabela e um parâmetro, né? De um valor entre 50, o mínimo, né, de ser cobrado é 50, e o máximo aí que a gente tem visto é 150 reais. Então, você vai aí trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, o que eu oriento você? A pesquisar o mercado da sua região. Então, vai aí, né, nas profissionais ao redor, aí na sua cidade, ligue, pergunte preço, veja como elas trabalham, como elas oferecem o trabalho, para que você consiga também ficar aí na média, para que você tenha uma disputa de mercado. 3. Faça cálculos de quanto você precisa ganhar e o tanto de pacientes que você precisa preencher por mês. Então, como a gente faz isso aqui, ó? Eu preciso ganhar, né? Vamos pensar aí, R$2.000. Então tá, se o meu preço da minha sessão é 50 e eu tenho que ganhar R$2.000 para suprir o básico ali da minha necessidade, né, mensal, quantos pacientes eu tenho que ter para eu poder preencher esse valor? Ah, eu tenho que ter 10 pacientes, vamos supor, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, me empenhar a ter no mínimo esses meus 10 pacientes para que possa suprir o meu consultório. Às vezes nem vai te sobrar dinheiro aí, mas a fase 1 é assim mesmo. O dinheiro não sobra, a gente acaba empatando ali, mas tudo bem. Você está ali, ó, trabalhando, investindo para que você passe para a fase 2 e para a fase 3, tudo bem? 4. Estabeleça um livro caixa com gastos de consultórios e gastos pessoais. A gente não pode, pessoal, ter uma conta só. Né? Então, assim, eu não sei o quanto eu ganhei, aí o que eu ganho, eu junto com o consultório, aí eu tenho que pagar aluguel do consultório, de repente eu tenho que pagar ali, né, os meus materiais, e eu não sei o quanto eu tenho. E aí a gente acaba, né, lá na fase 1, como a gente viu, a gente ainda não tem uma conta pessoal e uma conta para o consultório. Isso aqui é uma armadilha para você também. A gente precisa, para precificar a nossa sessão e gerenciar o nosso consultório de forma financeira, você precisa, tá bom? Saber os gastos do seu consultório e os seus gastos pessoais. Então, vamos aí, o livro caixa. Vamos lá, vamos escrever todo dia ali o quanto entrou, o quanto saiu, o quanto eu preciso, para que você tenha, né? Eu sempre digo que, na minha opinião, a parte financeira, ela é o coração do consultório, né? Porque se eu não estou lidando com o financeiro, se eu não sei como trabalhar com isso, eu posso até ter, né, uma avaliação maravilhosa, uma intervenção maravilhosa, ser uma profissional de excelência que traga resultados, que resolva problemas das crianças, mas se eu não estou gerenciando financeiramente, eu posso correr o risco aí de quebrar as pernas do meu consultório, né? 5. Tenha uma tabela financeira do que entra e do que sai. Então, isso aqui, pessoal, a gente precisa fazer, tá? A gente não aprende isso aqui na faculdade, por isso eu estou trazendo aqui para vocês aquilo que a gente não aprende que fica faltando aí para nossa atuação. Então vamos pensar agora quais são normalmente, né, os gastos fixos aí de um consultório. Se você é dono, né, do seu consultório, você tem o quê? Imposto para pagar, propaganda e marketing, porque, né, já vimos aqui que a gente só enche a agenda do consultório se a gente tem uma propaganda e um marketing eficiente. Salários, então se eu tenho uma secretária, eu tenho um gasto fixo.
água, energia elétrica, contador, IPTU, telefone, internet, aluguel. Então, esses aqui são normalmente os gastos fixos que nós temos aí, ou se você é dono do seu negócio, ou se você aluga uma sala por hora, ou, enfim, uma sala numa clínica, a gente vai ter alguns dos gastos aqui também, tá bom? Então, faz a sua planilhinha aí de gastos fixos. Então, agora que a gente já entendeu como precificar, eu já sei mais ou menos como pensar no valor aí da minha sessão, eu vou fazer mais um exercício aqui com vocês. Vamos lá, psico, quanto você está cobrando hoje? Então, escreve aí para mim. Dani, hoje estou cobrando R$70. Ok. Você está satisfeita, ou eu ponho aqui feita, tá, pessoal? Mas se tiverem homens aqui, me perdoem. Então, vamos lá. Você também está satisfeita ou satisfeito com este valor? Coloca aí para mim. Como você comunica às famílias o seu valor? Sabe o que acontece aqui? Às vezes, a gente tem vergonha de cobrar um valor X da nossa sessão. Então, a gente tem tanto medo de perder o paciente que você fala assim, minha sessão é 80, mas né, a gente pode conversar. E aí você comunica às famílias o valor da sua sessão com tanto medo, com tanta insegurança que aquela família não vai aceitar aquele valor. E aí, o que você faz? Você passa para essa família insegurança. E não é assim. Quando você vai lá, né, no slide anterior e estabelece o valor da sua sessão, pensando em todos aqueles pontos que eu falei para vocês, quando a gente vai comunicar para a família esse valor, a gente já comunica para a família com certeza do nosso trabalho, né? Sabendo que você teve uma base, né, uma estrutura para escolher o valor da sua sessão e que você também gastou dinheiro, tanto com a faculdade quanto com os instrumentos que a gente usa em consultório, enfim. A gente gasta um valor, né, até alto em algumas situações. Então, a gente precisa comunicar às famílias, psico, de forma clara, né, e bem posicionada, tá bom? Se você pudesse eliminar hoje todos os seus medos, quanto você gostaria de cobrar? Então tá, Dani, olha, eliminei o meu medo, não tenho mais medo de perder paciente por valor. Então, quanto que eu quero cobrar de verdade? Né? Eu tô cobrando lá 50, Dani, que é o valor mínimo, mas na verdade eu gostaria de cobrar 70, porque esses pontos que você me passou agora, Dani, né? Eu preciso pagar várias coisas, tenho a minha vida, tenho meus filhos, minha casa, enfim. Então tá. Então, por isso que eu quero que, mais uma vez aqui, né, que eu e você tenhamos clareza, tá? Do quanto você cobra e, de fato, o quanto você gostaria de cobrar. Quanto que o seu consultório, o seu trabalho merecem. Qual é o valor que vocês merecem, tá? É isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai valorizar a nossa carreira. E aí, eu coloquei aqui para vocês mais ou menos como eu faço também, tá? No consultório. Vamos pensar aqui. Vamos pensar que a gente tem uma pessoa, né? Ou você aí, ou eu. Nós temos gastos fixos no consultório. R$1.000, tá? E os meus gastos fixos pessoais, eu preciso de 2.000. Ao total, Dani, eu tenho que ganhar 3.000 no mês. 1.000 para o consultório e 2 para a minha vida. Ok? Sem problemas. Então, você vai trabalhar agora pensando, bom, para o valor que eu estou cobrando da sessão, quantos pacientes eu preciso ter para cobrir os meus gastos de R$3.000? Mesma coisa, se de repente você tem ali, meu consultório gasta 3.000, eu preciso ter 2.000 para minha vida pessoal, então tem que ter 5.000 por mês, Dani. Tudo bem? Então, quais são as estratégias, psico, que você e eu precisamos colocar em prática para que o seu consultório possa gerar para você aí 5.000 por mês, tá? Sendo que o consultório, ele não só vive de atendimentos, você pode trabalhar com grupos presenciais, grupos online, orientações familiares, palestras, criação de materiais, tem muitos veículos aí para que você possa também ajudar aí o seu consultório com outros recursos. Agora, então tá, Dani, precifiquei minha sessão, tá ótimo, maravilha, ok. As famílias começaram a chegar, começaram a me ligar, como que eu vou vender o meu trabalho? E aqui, psico, é muito legal,
Porque quando eu trabalho isso aqui com as profissionais, eu recebo tanto feedback positivo. Dani do céu, eu não conseguia fechar atendimento, né? As famílias me procuravam, mas não agendavam. Depois que você me ensinou, Dani, agora eu tô fechando. Isso é tão legal, pessoal. É tão legal e também muito importante. Isso aqui eu chamo de pré-atendimento. Então vamos lá. Este é o momento em que você vai expor o seu trabalho para a família e por isso nunca deve falar o valor da sua sessão antes de agregar o valor ao seu trabalho. Então vem aqui comigo. Olha só o que acontece. A família te liga. Oi, tudo bem? Tudo bem? Ah, você é psicopedagoga? Sou. Quanto está a sua sessão? Acho que é clássico isso, né? A primeira coisa que a família pergunta. Aí você, psico, que não está preparada, não sabe o que é pré-atendimento, por quê? Porque não tinha participado ainda de nenhum pré-atendimento, não tinha participado de nenhum treinamento, de nenhum curso que te falasse isso, então você não sabia disso, estava cometendo essa gafe, essa falha, tudo bem, né? Ainda bem que você está aqui comigo, né? Que bom que você está aqui comigo para que agora você aprenda a atender de forma eficaz. O que você vai fazer? Trazer conhecimento acerca da profissão. Você não vai falar o valor, você vai falar, mãe, tudo bem, olha só. Antes de te passar o valor, eu vou te falar um pouquinho como funciona o meu trabalho para que a gente possa ver que se de fato o meu trabalho vai se encaixar na sua necessidade. Olha que legal. E aí é a sua oportunidade de convencer aquela mãe, aquele pai, aquela família que de fato, psico, o seu trabalho vai resolver o problema que eles estão enfrentando. Então, o que você vai falar? Olha, mãe, então vamos lá. A psicopedagogia, ela trabalha com isso, isso e isso, tá? E aí, a gente vai para o segundo tópico. A gente vai expor o funcionamento das sessões. E aí, mãe, sabendo, né, como funciona aqui o nosso trabalho, a gente trabalha com 2 processos. O primeiro é o processo de avaliação. Então, a criança chega no consultório, a gente vai descobrir a demanda, e aí, mãe, eu vou preparar algumas sessões avaliativas. E nessas sessões, eu vou avaliar cada campo e competências da aprendizagem do seu filho. Então, vamos ter sessões destinadas a cognitivo, fatores emocionais, aprendizagem formal. E aí, se você quiser explanar mais, né? Vamos trabalhar com fatores emocionais, cognitivos, leitura, escrita, coordenação motora, memória, atenção. Ok. Finalizando isso, mãe, a gente vai saber exatamente de onde está vindo a dificuldade do seu filho e como a gente pode intervir. Depois, a gente entra aqui no terceiro ponto, processos interventivos. Depois, mãe, a gente vai sentar com você, trabalhar com a devolutiva, entregar um relatório e, se necessário, a gente passa para o segundo momento do acompanhamento psicopedagógico, que são os processos interventivos. E nesses processos, mãe, o que eu vou fazer? Tudo que eu observei no seu filho em cada sessão, eu vou juntar e vou criar um projeto específico de intervenção para o seu filho. E ele vai ser trabalhado de forma individualizada. Depois, psico, que você falou tudo isso, aí você fala, bom, mãe, e para isso, a sessão tem um valor X. Entenderam qual é a diferença? Porque se você já respondeu o valor para essa mãe, a gente vai cair naquilo que a gente colocou ali atrás, na armadilha de que quem vem por preço vai. E não é isso. Para você fechar, fidelizar esse paciente, você tem que primeiro expor para essa família, para essa mãe, para quem está te ligando, a função do seu trabalho. E depois, psico, que você explicou tudo isso para a mãe, o que é a psicopedagogia, como avalia e como faz intervenção, quando você fala o valor da sua sessão, sabe qual informação você está passando para ela? Que tudo que você vai fazer é muito pequeno o valor que você está cobrando. Por quê? Porque você agregou valor ao seu trabalho, não valor financeiro. E dessa forma, eu tenho certeza que 70% das ligações para você
perguntando o valor de sessão, você vai conseguir fechar com essa família. A partir de agora, 70% das ligações que você receber e você conseguir falar do pré-atendimento da forma que eu treinei aqui com vocês vão fechar, vão conseguir realizar agendamentos a partir deste momento, tá bom? Então vamos lá, a gente não quer agenda cheia, a gente também não quer informatizar as pessoas aí sobre o nosso trabalho, então para isso você tem que ter um pré-atendimento aí eficaz, tá bom? Como cobrar os atendimentos? Então vamos lá. A gente tem aí algumas formas, tá? E também vai ficar aí ao seu critério. Primeiro, eu tenho sempre a mesma postura e regras de funcionamento com todas as famílias. Por quê? Às vezes no consultório, a gente passa o preço, a família tá ok, e aí você começa a ter dificuldades, né, de cobrar essas famílias e também dificuldades aí para receber financeiramente. Então, você precisa ter uma postura, porque mesmo ali durante o atendimento, você vai ter famílias que cumprem bonitinho e vão ter famílias aí que não cumprem com o dia e nem com o valor da sessão, tá? Segundo tópico, eu cobro as minhas sessões de forma mensal, ok? E por quê? Olha, mãe, o valor da sessão é X, tá? Então, a criança vai vir 4 vezes por mês. Então, vai significar, vamos supor aí, né, que você cobra R$80 por sessão. Se a criança for vir com você 4 sessões, vão dar 320 no mês. E aí, eu acho muito mais seguro que você cobre de forma mensal. Mãe, a primeira sessão você já acerta o valor do mês e fica valendo o resto das sessões. E por que isso é importante? Porque você vai forçar aquela família a seguir o compromisso das sessões, tá? Se ela não vem e não desmarca, o valor é cobrado. 3. Entrega para a família assinar um contrato profissional com todos os tópicos e comprometimentos familiares e profissionais. É importante, psico, que você tenha um contrato profissional com todos os tópicos de atendimento. 3. Estabeleça regras bem específicas quanto aos pagamentos mensais em todas as consultas agendadas que não forem desmarcadas com antecedência aí de 24 horas serão debitadas. Então, você já estabelece a regra com a família. Isso de boca a boca, mas também estabelecido no seu contrato. 4. Eu normalmente ligo ou mando mensagens para confirmar a sessão 24 horas antes do agendamento. Se você tá na fase 1 lá e, enfim, você tem que gerenciar tudo aí no consultório, você mesma pode ligar ou mandar uma mensagem. Se você tem uma secretária, você também precisa aí treinar ela, para que ela saiba aí como trabalhar com isso. Mas é importante que você confirme, porque se essa família não for vir, você não gasta o tempo ali no consultório, ou de repente também você pode puxar um paciente ou subir um paciente, ficar com uma janela menor aí no seu atendimento. Então, você tem que estabelecer essas regras aqui com a família, tá certo? E também, uma outra coisa que eu faço, eu tenho um roteirinho de sessão, Então, tem lá a data, o nome da criança, a minha assinatura profissional e a assinatura dos pais. Então, a cada sessão que essa família vem, ela assina no final da sessão. E do ladinho, eu ponho pagamentos. Então, vamos supor, a família pagou hoje e ela vai vir 4 sessões comigo, eu já ponho 4 ok lá, 4 sessões ok. Conforme essa família for assinando a presença do dia, ela mesma já vai ver, que está acabando os oks ali e que ela precisa realizar o pagamento novamente, tá? E isso também vai diminuir o seu desgaste profissional de ter que ficar cobrando a cada sessão, tá? Às vezes, nós temos essa tendência de abrir exceções. E acaba que também, quando a gente abre exceção, você acaba abrindo para um, abrindo para outro, abrindo para outro. De repente, pessoal, como já aconteceu comigo muitas e muitas vezes, acho que os meus 3, 4 primeiros anos de consultório, eu não tinha esse pré-atendimento, não tinha esses requisitos, e eu terminava, normalmente no final do ano, em dezembro ali, que a gente tem umas férias aí, eu terminava o ano com pais me devendo e não me pagavam.
Então, assim, eu já, infelizmente, já tive aí alguns prejuízos financeiros em função disso. E é por isso que eu não quero que você também tenha, tá bom? Então, estamos terminando a nossa aula por aqui. Mais uma vez, eu fico aqui com o coração apertado, já torcendo para chegar à terceira aula, para eu poder me encontrar novamente com vocês, para tentar trazer mais conteúdos. Claro, são aulas rápidas, eu estou trazendo aqui para vocês, neste treinamento de 4 aulas, algumas ideias que vão te ajudar aí no consultório. Eu amaria ficar aqui 10 horas me aprofundando com vocês, mas o tempo não é hábil para isso. Mas, na verdade, eu quero trazer aqui em cada aula um entendimento, né, de um funcionamento de consultório que eu e você não recebemos na faculdade. Para quê? Para quê, Dani? Para que não tenham mais consultórios no Brasil fechando, tá bom? Eu não quero mais deixar profissionais fechando consultório, desistindo da carreira, ficando com aquela ideia de que consultório não dá dinheiro, de que não vou conseguir viver de consultório. Não, psico, você vai. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Mas como você está vendo aqui no término da nossa segunda aula, existem muitos pontos, muitas questões aí para você resolver, para que de fato ande o seu trabalho. Tá bom? Então, eu estou muito feliz mais uma vez de te receber aqui, já estou empolgadíssima, esperando aqui a nossa terceira aula chegar. Como eu falei, a gente não pode pular a aula, tá bom? É importante que você siga certinho aí o passo a passo. E eu vou te deixando por aqui. Espero vocês na próxima aula, na aula 3, novamente com o nosso caderninho aí em mãos, para que essas 4 aulas possam de fato mudar aí a expectativa que você tem da psicopedagogia e também possa colocar o seu consultório aí para caminhar.